Esse é um podcast da série A Independência como Monumento, da crítica à celebração, da resistência à aceitação, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ e financiado pela FAPERJ. A ideia é trazer especialistas para uma conversa sobre distintas questões relativas ao processo de institucionalização e monumentalização da independência do Brasil, nas comemorações do seu bicentenário. Bem-vindos ao podcast Música e Paisagem Musical em torno das celebrações da independência em 1922. Elemento importante na programação tanto da Exposição Internacional do Centenário da Independência, no Rio de Janeiro, quanto da Semana de Arte Moderna em São Paulo, a música parece ter colaborado na veiculação de um projeto de modernidade para o Brasil, pensado de formas distintas. Para conversar conosco sobre isso, convidamos os pesquisadores Manuel Aranha Correia do Lago e Ana Cristina Cardoso da Fonseca. Manuel Correia do Lago é membro da Academia Brasileira de Música e doutor em musicologia pela Unirio. Tem se dedicado à pesquisa sobre o modernismo musical brasileiro e a música do século XX, com diversos livros publicados sobre esses temas, como O Boi no Telhado, Darius Milhaud e a Música Brasileira no Modernismo Francês, e O Círculo Veloso Guerra e Darius Milhaud no Brasil. Ana Cardoso da Fonseca é docente titular do Colégio Pedro II, tem se dedicado a pesquisas sobre temáticas pedagógicas e também historiográficas, com foco na música das primeiras décadas do século XX, em especial na Exposição Internacional do Centenário da Independência, que é tema da sua tese de doutoramento. Eu, Maia Suemi Lemos, historiadora da música e professora do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ, serei a host desse podcast. Ana e Manuel, bem-vindos. Nós poderíamos dizer, de maneira esquemática, que a Exposição Internacional do Centenário, realizada no Rio de Janeiro, e a Semana de Arte Moderna de São Paulo, representaram, respectivamente, uma versão oficial, chapa branca, e uma versão contestatória, disruptiva, das celebrações do Centenário da Independência, que marcaram aquele ano de 1922. Ambas, no entanto, apresentavam projetos de modernidade para o Brasil, ainda que em registros e direções distintas. Eu pergunto a vocês, de que forma a música executada em uma e outra se articulava a essas visões de modernidade? Gostaria de dar início aqui à minha participação, agradecendo à professora Maia pelo honroso convite que ela nos fez para participar desse projeto de fôlego que está sendo realizado agora. E, em seguida, eu passo para o que eu acho mais importante nessa questão primeira que ela nos apontou aqui, que é a própria definição e o conceito, né, de modernidade, que é um conceito diferente daquele de modernismo estético ao qual nós, em música, muitas vezes estamos com o qual estamos acostumados a lidar, né? E dentro também desse conceito estético de modernismo tem a questão da vanguarda. E tanto uma quanto outra, tanto um conceito quanto o outro, foram coisas que eu não identifiquei, vamos dizer assim, na Exposição Internacional do Centenário. O conceito de modernidade, e aí eu vou remontar a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, é um conceito muito baseado justamente naquilo que essas duas revoluções trouxeram para a sociedade em termos de estabelecimento da máquina, vamos dizer, como um fator essencial e responsável por essa produção em massa de mercadorias. E na base dessas transformações, tanto de uma revolução quanto de outra, nós tivemos a burguesia como sendo assim, o principal estrato social que levou essas modificações. E reconhecendo a burguesia como uma protagonista, né, de todo esse envolvimento, ela aproveitou esse momento, né, as exposições internacionais, como uma possibilidade de disseminar um modus vivendi, um modus operandi, que era muito característico daquele extrato social.
né? Ao longo dos séculos XIX e XX, as exposições internacionais, e aí eu vou me permitir falar um pouquinho, muito rapidamente sobre isso, as exposições internacionais, como eventos de caráter eminentemente mercantil, celebraram as maravilhas da ciência, do progresso, da civilização, e é nesse contexto de celebração que o Brasil se utiliza de uma exposição internacional para celebrar o centenário da independência, justamente com o foco de mostrar o nosso desenvolvimento, o nosso progresso e o nosso estado civilizatório após 100 anos de autonomia política. Então, dentro da exposição do centenário, se nós considerarmos assim como uma representação, a indústria do entretenimento, e aí como uma representação também daquele modus operandi burguês, a indústria do entretenimento se faz bastante presente na exposição internacional do centenário. E é esse o traço de modernidade que a música acaba fazendo passar naquele momento. Não o traço estético do modernismo, que talvez nós possamos identificar na Semana de 22, não o traço vanguardista da estética europeia, mas o traço civilizatório e de progresso que as práticas representativas daquele momento nos apresentavam, né? Então, por meio dessas representações da indústria do entretenimento, né, os espetáculos, as apresentações artísticas, tudo isso se transformou num objeto, digamos assim, numa mercadoria tal qual qualquer mercadoria que era promovida por alguma máquina, né? No conceito principal de máquina, vamos dizer assim. E aí, nesse sentido, eu poderia identificar, né, como um exemplo dessa modernidade dentro da exposição internacional, a temporada chamada Grande Temporada Lírica do Centenário, porque ela justamente nos deu essa impressão, vamos dizer assim, civilizatória, porque ela congregou, por exemplo, grandes concertos sinfônicos promovidos pela Orquestra Filarmônica de Viena, que era um grande, se não o maior grupo instrumental da ocasião, e que veio à América do Sul pela primeira vez naquele momento, justamente para a celebração do centenário. E também tivemos, olhando sob esse prisma da modernidade enquanto um processo civilizatório, a possibilidade também de ver pela primeira vez a apresentação do Anel dos Nibelungos, né, de toda essa série de óperas, né, que está dentro de Anel dos Nibelungos de Wagner, executada pela primeira vez na América do Sul, em alemão, por um grupo alemão, por artistas alemães. Então, embora nós tenhamos assim a ideia do modernismo estético, né, ou da vanguarda estética, esse foi o componente que a exposição internacional do centenário apresentou à sociedade como um caráter de modernidade, né? A isso que foi o que eu percebi naquela pesquisa, né? Manuel, vou passar a palavra a você. Ótimo, muito obrigado também pelo convite, por essa interlocução com a Ana Cristina. Eu acho muito interessante e de grande ajuda essa distinção feita pela Ana Cristina entre modernidade e modernismo. E nos itens, digamos, que a gente associaria à modernidade, estariam certas instituições que naquilo que você apropriadamente chamou de enfim, do que era considerado civilizatório, acabavam, de certa maneira, de se consolidar recentemente, seja no cenário do Rio de Janeiro, seja no cenário de São Paulo. Então, o que nós podemos considerar como tais marcos, né? As duas cidades constroem teatros de ópera suntuosos, né? O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Teatro Municipal de São Paulo. O Rio de Janeiro já tinha uma tradição do Conservatório Imperial, mas que não era realmente um conservatório em moldes realmente modernos, senão quando entraram realmente as reformas do Leopoldo Miguel. Então, realmente, o Conservatório do Rio passou a tentar, pelo menos, seguir um modelo germânico ou francês, se aproximando do germânico francês, o que fazia com que você realmente tinha
né, um sistema recorrente de formação musical de músicos e de músicos de orquestra, compositores. E São Paulo também fundou, em algum momento, o seu conservatório dramático e musical, também extremamente importante. O Rio também tinha criado, acho que a partir de 1912, através do Instituto Francisco Braga, a Sociedade de Concertos Sinfônicos. Então, o Rio era uma cidade que tinha uma certa regularidade de concertos, em que o repertório era o repertório, digamos, padrão, era apresentado. Então, quer dizer, lendo os temas que foram aprofundados pela Ana Cristina sobre a exposição de 22, o que a gente vê é que os eventos, de certa maneira, valorizaram esses aparelhos que estavam funcionando, de certa maneira, de maneira até recente, né? Então, o fato de você poder você ter um teatro municipal, um teatro de ópera, onde você pode realmente mostrar a tetralogia inteira feita com os melhores intérpretes possíveis da época, não tem a menor dúvida, era um grande acontecimento, e também não deixava de ser um elemento de atualização, né? Então você tinha, de fato, um repertório, claro que não era vanguarda, nem precisava ser vanguarda, mas que ilustrava o fato de que tais instituições estavam operando. No Rio de Janeiro, agora, se a gente comparar um pouco com apenas os três dias da Semana de Arte Moderna, porque, no fundo, a gente pode olhar para a semana de tantas maneiras. Uma seria apenas olhar o que aconteceu nos 3 dias, outra seria pensar num arco temporal um pouco maior, que vai até, digamos, 1928, 29, aí sim englobando o movimento antropofágico, também englobando, digamos, a afirmação do Villa-Lobos no cenário internacional em Paris, perfeitamente consolidado em 29, quer dizer, não deixa de ser, o sucesso do Villa-Lobos não deixa de ser uma flor desse movimento brasileiro que aconteceu. Mas se nós olharmos especificamente para a semana, a sua intenção era havia um elemento de irreverência, havia um elemento de não convencionalismo, havia um desejo de não convencionalismo nas manifestações da semana. Eu acho que seria talvez equivocado a gente querer medi-la pelos padrões máximos do que representava a vanguarda naquele momento. Então, se nós pensarmos, por exemplo, do lado das artes plásticas, né? Então você tem pinturas expressionistas da Anita Malfatti, você tem as esculturas do Victor Brecheret, então algo entre o Art Deco e alguma coisa que faz pensar um pouco no que eram as esculturas do Brancusi, mas realmente não houve nada de mais moderno na Semana de Arte Moderna do que o repertório que o Villa-Lobos apresentou nos 3 dias. Então, realmente ele apresentou uma grande parte da sua obra de câmara. É muito curioso, agora que saiu aquela magnífica coleção que a Flávia Toni e a Camila Fresca fizeram, e o Cláudio Cruz coordenou a parte musical, quer dizer, a gente pode ouvir tudo que foi tocado nos 3 dias da semana. Certamente a gente poderá dizer que não é o Villa-Lobos que a gente está habituado a conhecer, ele ainda não é o Villa-Lobos com características nacionais muito, muito acentuadas. Às vezes é um Villa-Lobos extremamente avançado, como é o caso do trio número 3, que é uma obra não nacionalista muito, muito avançada, mas e certamente esse repertório que foi mostrado em São Paulo, se nós compararmos ao Noneto, aos choros, se a gente fosse medir tudo por esse padrão de um coeficiente de vanguardismo, esse repertório está abaixo, mas uma coisa é certa, era um repertório, pelo menos, muito novo para o público da época, ou pelo menos para o público brasileiro da época. Então, não era, você saía dos caminhos batidos, você saía, digamos, dos hábitos de familiaridade
digamos, que o público poderia ter, em vários aspectos. Um é a imensa ênfase em música de câmara, que era uma coisa que no Brasil começava a se desenvolver com Francisco Braga, Henrique Oswald, Nepomuceno, Glauco Velázquez, mas onde aí o Villa-Lobos, digamos, nessa primeira fase da produção dele, ele entra a fundo nesse tipo de repertório. São obras longas, são movimentos longos, são temas, não são os temas curtíssimos, futuros, mais primitivistas. Então, também não deixava de ser uma solicitação ao esforço do ouvinte. Quer dizer, você ter obras, às vezes, que duram meia hora, movimentos que duram, enfim, um tempo razoavelmente longo. Então, eu diria que sim, que a obra, quer dizer, as obras do Villa-Lobos que foram apresentadas naquele momento, independentemente delas não estarem no topo da vanguarda musical daquele momento, nem do topo da própria vanguarda do Villa-Lobos, eram obras de peso e que representavam para o público da época algo novo que sacudia os hábitos adquiridos. Aproveitando, então, essa direção ou esse tema da vanguarda musical, eu pergunto a vocês, e sobretudo a Manuel, porque a Ana já, de certa maneira, respondeu antecipadamente com a outra resposta. Nos meios intelectuais e musicais, despertava-se naquelas décadas para novas possibilidades de incorporação na música erudita do extenso e rico material daquilo que então se referia como folclore musical. Uhum. Eu pergunto se os trânsitos e a permeabilidade entre música erudita e popular, que eram crescentes nas vanguardas musicais europeias, já se faziam perceber na programação da semana. Essa é uma pergunta muito pertinente, porque digamos, a preocupação nacional, como nós sabemos bem, quer dizer, vem de longe, vem do romantismo alemão, vem até politicamente de todos aqueles movimentos de emancipação nacional que sacudiram a Europa no século XIX. A nossa própria independência era um fato recente, né? eram 100 anos, e não faltaram, como a gente sabe, no século XIX, imensas tentativas de acentuar uma identidade brasileira. O próprio Carlos Gomes, por mais claro, a ópera dele era tão italiana quanto, se eu posso dizer assim, quanto a própria ópera do Mozart era também, sem deixar de ser Mozart, sem deixar de ser austríaca, mas era dentro da linguagem do tempo, era uma das vertentes mais importantes, mas a preocupação nacional é óbvia nos temas, o próprio Guarani, o Schiavo, né? E como nós sabemos bem, da mesma maneira que na Rússia você teve os 5, você teve todas as escolas nacionais e tudo, essa preocupação está presente, sobretudo no Alberto Nepomuceno, mas também está presente no Francisco Braga. Então, digamos que a ideia da incorporação dos elementos nacionais na música, ela realmente precede com clareza a semana. E na semana, daí se é tão interessante a sua pergunta, Maia, as obras que são apresentadas elas são mais internacionalistas, elas seriam mais como hoje, se você tivesse uma Bienal de música brasileira, você teria provavelmente um coeficiente explicitamente nacional menor. Então, o curioso e fascinante é que essa descoberta do Brasil, essa tentativa de compreender um Brasil profundo, que vai ser uma das marcas do modernismo mais largo, se a gente olhar ele até 28, 29, o extraordinário esforço do Mar de Andrade,
é algo que vai se acentuar mais quando você vai ter na poesia o movimento pau-brasil e também o próprio Villa-Lobos. Já antes de ir para Paris, ele já tinha várias obras onde o elemento nacional estava muito presente, mas, digamos, essa militância nacional do Villa-Lobos começa realmente ao longo dos anos 20. Então, realmente, na semana propriamente dita, a ambição parece ser mais de você atualizar o Brasil, o movimento das ideias no Brasil, do que propriamente trazer o elemento popular. Elemento popular esse que vários dos modernistas vão trazer de forma extremamente forte para a sua música e para a sua reflexão. Certo, Manuel. Voltando um pouco à resposta da Ana da questão anterior, então, quer dizer, uma perspectiva de vanguarda não comparece na programação do Centenário do Rio de Janeiro. No entanto, a questão do popular, possivelmente sim, embora não vinculado a uma perspectiva de vanguarda. Ana, desde o início daquele século XX, como você mesmo apontou, a indústria fonográfica nascente vinha colocando em evidência expressões musicais populares, urbanas e rurais, como lundus, machiches, batuques, cateretês, toadas, tangos, sambas e outros, né? E também os 8 Batutas, um grupo instrumental integrado por músicos de destaque, de centralidade no universo do choro e do samba, como Pixinguinha e Donga, se apresentaram em turnê em Paris, pouco antes da exposição do Centenário. Eu pergunto a você, qual o espaço ocupado pela música popular e qual música popular nas comemorações do Centenário? Em que medida a programação desse evento ressoava a vida musical do Rio de Janeiro e as tendências musicais populares do Rio de Janeiro? Em que medida se expressaram na exposição tensões entre a música erudita, a música popular e essa indústria musical nascente? Vou aqui estabelecer um diálogo com o que o professor Manuel falou, com quem eu também tenho aqui a honra de dividir essa bancada. É importante destacar esse contexto que o professor Manuel já falou, né, sobre o ano de 22 em especial, e que prezava pela construção da identidade nacional. Essa construção, a preocupação com a identidade nacional, dentro da própria exposição internacional, ela se deu de maneira muito forte. Quem era esse homem nacional, né? Qual dos muitos homens nacionais que nós temos nesse Brasil encarnaria aquele que seria o cidadão brasileiro, né? Haveria algum em especial que congregaria essa diversidade de identidade? Então, essa preocupação ela perpassou a própria programação da exposição. E se não foi assim de uma maneira especificamente muito musical, a música estava ali muito presente, né? O objetivo talvez não fosse a música, mas ela estava ali. Nesse sentido, então, por exemplo, a aproximação entre a música de concerto e a música popular se deu, como o professor Manuel já falou também, a partir dessa necessidade de nacionalizar, né, a música de concerto, vamos dizer assim, a partir do aproveitamento desses temas regionais que a música popular nos trazia, né? E a música popular, dentro da exposição do Centenário, ela foi assim, porque as exposições elas precisavam, como nós precisamos do ar que respiramos, elas precisavam do público para poder existir. E a arte, e principalmente a música, ela teve esse papel dentro da exposição. Foram assim centenas de concertos que aconteceram dentro naquele meio da exposição internacional, e muitos deles que estão nos periódicos, foram os periódicos que eu encontrei muita coisa. E, por exemplo, citando especificamente, né, temos 3 situações que me chamaram a atenção. Uma delas diz respeito aos turunos pernambucanos. Eram 3, vamos dizer assim, situações. Uma delas era Cornélio Pires, né, que era um folclorista paulista e que apontava para as diversas regionalidades e a necessidade de incorporar essas regionalidades à cultura nacional. E foram promovidas 3 festas sertanejas, né,
pelo Cornélio Pires dentro da exposição, dentro da programação, né, formal da Exposição Internacional. E essas festas sertanejas, nessas festas sertanejas, tomaram parte os turunas pernambucanos, o Catulo da Paixão Cearense também esteve em uma dessas ocasiões, e eram músicas de caráter popular, né? Uma delas, porque não foi apenas a questão da música sertaneja que apareceu. Um outro grupo que merece destaque, você, Maia, já falou, que tem a ver com os Oito Batutas, né? Eu encontrei 2 citações aos Oito Batutas em relação à exposição internacional. Eles não foram exatamente... Eles foram convidados, vamos dizer, no primeiro momento, para uma festa, para, vamos dizer, animar aquela festa na qual o governo brasileiro estava recebendo, né, outros representantes de outros países, e depois eles integraram, lá já em 1923, eles integraram uma comemoração no recinto da exposição, no Palácio das Festas. O Palácio das Festas era assim, a principal construção dentro da Seção Nacional da Exposição Internacional. E os Oito Batutas, né, com tudo que eles carregaram de importância naquele momento, principalmente depois que voltaram de Paris, né, um pouco antes daquele ano, em 22, para as festas do Dia do Empregado do Comércio. Tinha também a ver com essa congregação, esse chamamento do público à exposição, né, para que as pessoas fossem até a exposição. E um terceiro item diz respeito aos ranchos de pastorinhas. Foi feita assim, uma modificação na mudança de governo, né, de 22, né, em 15 de novembro de 1922, a gente tem a mudança de governo, de Epitácio Pessoa para Arthur Bernardes. E aí a gente também tem uma modificação na organização das festas populares, vamos dizer assim, da Exposição Internacional do Centenário. Então, nós vamos assistir a desfiles de corso, a bailes de carnaval, batalhas de serpentinas, e nesses bailes, nessas atividades todas, nós vamos ter o samba e o machixe como importantes nomes, gêneros musicais tocados ali. O pavilhão da música, que foi outro pavilhão importante, evidentemente, para nós, era um pavilhão vazado, ele ficava assim na esquina vamos dizer assim, da Baía de Guanabara, então era um lugar vazado, acusticamente falando, era muito ruim, né? E ali houve muitas celebrações de música popular, né? O bloco do Bam Bam Bam, com festa regional de costumes coreográficos cariocas. Então, nós tivemos um espaço para a música popular muito mais pelo que ela carregava de necessidade de chamar o público, pelo menos é essa a minha leitura, do que propriamente com o objetivo de mostrar que aquela era a música popular. Foi o que eu assim vislumbrei. Nós tivemos também, com relação ao samba, né, apresentar o samba à alta sociedade, nós tivemos o Nóbrega da Cunha, que depois vem a trabalhar também no governo com relação à educação. A preocupação era justamente em mostrar para as diversas camadas esses diversos gêneros musicais que nós tínhamos ali na sociedade, né? Enfim, o que eu vislumbro nesse momento é isso. Obrigada, Ana. Manuel, você sente que na programação da semana, de alguma maneira, ressoa algo da vida musical na rua? Quer dizer, algo da vida musical popular, algo dessa penetração da fonografia? Você sente que algo, de alguma maneira, ecoe isso na programação? Olha, eu acho que talvez se a semana tivesse sido mais longa do que os 3 dias, talvez ela tivesse ecoado necessariamente como parte dos temas também literários e poéticos que estavam sendo trazidos na semana, né? Porque a semana teve as exposições de artes plásticas e teve também as declamações, teve as leituras de poemas, etc. Eu acho que não houve, penso que não houve tempo, eu acho que foi uma coisa muito curta, muito concentrada, mas que digamos que eu atribuiria essa brevidade. Ana, você comentou sobre a presença dos turunas pernambucanos, né, o Cornélio Pires, ou seja, essa questão do sertanejo. Isso remete ao problema da interpretação da sociedade brasileira, né, por parte dos intelectuais. Desde o final do século XIX é posta em circulação a interpretação de uma sociedade brasileira
fundada na ideia da miscigenação das três raças. Embora essa ideia tenha se transformado e se ressignificado nas primeiras décadas do século XX, a noção de miscigenação como elemento distintivo da identidade nacional viria a se consolidar como política cultural do Estado Novo. Eu te pergunto em que medida e sob que formas essa ideia se fez presente na programação da exposição do Centenário, e também a você, Manuel, na Semana de Arte Moderna. Isso se fez presente desde o início da própria organização da exposição. Talvez menos na música do que em outras artes. O professor Manuel citou as artes plásticas, e eu acrescentaria a questão arquitetônica também. Foram dois lugares em que a exposição internacional se fez sentir de uma maneira mais modernista, digamos assim, em comparação à questão da música. Em um dos concertos, por exemplo, da Filarmônica de Viena, houve uma única música de Villa-Lobos que foi tocada, que foi a Dança Frenética. E essa música, a apresentação dessa música, rendeu uma crítica de Oscar Guararino que assim arrasou a música de Villa-Lobos. É uma pérola. Essa crônica, essa crítica do Guararino, ela é uma pérola. Vale ler, porque os adjetivos são algo assim impensáveis. Não para hoje, para os nossos modelos de hoje. Na ocasião era absolutamente normal. Mas havia essa preocupação com a questão, o mito de fundação das três raças, né? Principalmente na questão arquitetônica. Se pegarmos o Palácio das Festas, por exemplo, que era o principal, né, palácio da Seção Nacional, ele tem a construção remete à questão indígena. A própria música, né, se nós usarmos, qual é a música que vai ser considerada a música oficial, vamos dizer assim, que representaria a nação brasileira? Foi o Guarani, apesar do Guarani ter sido feita, como o professor falou, né? Ela é bastante italiana, mas ela perpassou, que foi a ópera mais tocada na exposição internacional, em que pese ela ter aí, o que ela tem é uma temática a partir da literatura, mas em termos musicais ela remonta de fato à música do século XIX, a música europeia do século XIX. Então, a preocupação com o mito fundador, e aí isso de fato tem a ver com a identidade. Havia uma busca de identidade, né? De construção da identidade para a afirmação nacional depois de 100 anos. Nós tínhamos que demonstrar isso. Embora não tenha isso acabou não acontecendo. Logo no início da programação, da construção da programação, Coelho Neto foi uma das pessoas que mais imaginou, né? Mas foi instado a se manifestar sobre isso, e vem dele a ideia de fazer grandes eventos, que acabaram não acontecendo, mas havia toda uma programação para que justamente se apresentassem essas raças, vamos dizer, né? Esses grupos que participaram da construção da identidade nacional. Então, ele focava, eram espetáculos distintos, eram grandes espetáculos distintos, então tinha a questão indígena. Para a música, isso não apareceu tanto, a questão da participação africana foi muito maior do que a indígena. A indígena eu vi, visual mesmo, nas artes plásticas e na questão arquitetônica, mas na música não. Diferentemente do que aconteceu, né, com a música europeia, que está bastante ali, por conta daquilo que eu já falei em relação à modernidade, e da música popular, mas aí de caráter afro-brasileiro. Eu acho que eu me lembro de ter lido na sua tese algo sobre um comissionamento, já não me lembro se era de uma ópera, eu não sei se chegou a acontecer, e que justamente no edital de chamamento demandava-se que as danças representassem, não é isso? As danças presentes, era uma ópera, não me lembro, representassem os três povos formadores. Exato, exatamente. Aliás, era um conjunto de gêneros musicais. Isso acabou não acontecendo, isso foi logo uma proposta bastante robusta, e que acabou não acontecendo porque ela era inviável. Economicamente não era possível, porque essa proposta previa vários editais e que pagava regiamente a quem ganhasse os editais, né?
não só para depois essas óperas serem apresentadas, aí tinha ópera, tinha opereta, tinha bailados, eram muitos, e isso acabou lamentavelmente não acontecendo, porque, digo lamentavelmente, porque tinha um sentido republicano muito importante, principalmente para aquela ocasião, né? Você abre um edital para o qual as pessoas se candidatariam, né? Tinha que ser um músico brasileiro, tinha que se compor uma música que jamais tivesse sido tocada, né? Então era bastante ousado aquele projeto, que infelizmente não aconteceu. Manuel, e na Semana de Arte Moderna, você sente ecoar essa ideia da miscigenação das três raças? Na programação musical, não, porque basicamente você tem, digamos, aquele formato totalmente internacional da música de câmara, trios, quartetos, tal. Realmente você tem as danças africanas, os vira-lobos, que na verdade ele associa a um grupo indígena do Mato Grosso, que seria no fundo uma mestiçagem entre quilombolas e índios, seriam os índios caripunas. Mas não há, digamos, diferentemente de outras obras do Villa-Lobos, onde realmente tenta entrar, ou de outros compositores brasileiros que tentam entrar no espírito dessas músicas, parece mais uma ilustração do que propriamente um mergulho nesse tipo de música. Mas, voltando talvez ao que você falou dos anos 30, né, como é que é a coisa das três... enfim, etnias básicas, formadoras, como é que elas entram. Eu acho que existe uma coisa muito interessante nisso como reflexo, seja no Mário de Andrade, seja no projeto dele de uma música brasileira, como na própria música do Villa-Lobos, até antes do próprio Estado Novo. Quer dizer, eu acho que quando aquela geração do Silvio Romero, do Euclides da Cunha, enfatizam a questão das três raças ou da miscigenação, mas eles dentro de um cientificismo da época, acreditando que aquilo fosse uma desvantagem para o Brasil, naturalmente nos anos 30, quer dizer, com todos os fóruns da glória acadêmica, com o Casagrande Senzala e outras abordagens, passa a ser visto como um ativo e não mais como um obstáculo, né, digamos, a você ter o que o Fernando Azevedo, né, aquele grupo dos pioneiros da educação nova, chamava civilização brasileira, né? Uma civilização nos trópicos e com um melting pot bem diferente da América do Norte. Mas o que eu acho muito interessante como é que isso se reflete, às vezes, em certos escritos do Mário de Andrade, nos anos 20 e na música do Villa-Lobos. Vocês lembrarão, talvez, que no ensaio sobre a música brasileira, o Mário insiste que enfatizar demais um aspecto em detrimento dos outros virava exotismo de exposição internacional, e que era uma coisa para agradar estrangeiro, e que o desafio era muito maior. Quer dizer, ele achava, né, como a gente se lembra, que talvez na música uma identidade brasileira estava se formando de uma maneira mais madura e mais bem acabada do que talvez em outras áreas da cultura brasileira. Então, a questão digamos, da fusão tem menos a ver com ele enfatizar as três, mas se interessar mais pela resultante daquilo, né? E também essa desconfiança em relação ao que ele chamaria de exotismo. Já na música do Villa-Lobos, que tem essa peculiaridade, quer dizer, de ter sido um músico que, diferentemente de outros grandes músicos europeus, por exemplo, gigante como Béla Bartók, que é alguém que só, vamos dizer, a partir dos 20 anos, 18, 20 anos, com o Kodály, vai mergulhar assim, por patriotismo, por amor àquela música, na música camponesa da Europa Central, mas, na verdade, é um músico germânico do Conservatório de Budapeste que, por uma opção pessoal, existencial, mergulha nessa música. Villa-Lobos, essa circunstância única de ser um músico que conviveu desde pequeno com
a música não de qualquer cidade do mundo, mas do Rio de Janeiro, que era aquele, né, caldeirão riquíssimo de músicas populares de formação, fosse o choro, fosse o carnaval, fosse, enfim, outras manifestações, e ao mesmo tempo isso se desenvolveu junto com a formação clássica dele, o amor ao cravo bem temperado desde muito cedo. Quer dizer, os dois mundos, esses dois mundos conviveram muito, conviveram, acho, de maneira muito especial na música do Villa-Lobos. E quando ele, digamos, através da sua amizade com Roquete Pinto, ele descobre aqueles fonogramas, a música dos índios Parecis, etc. E ele começa a compor nos anos 20 aquelas obras, alguns choros incríveis, os Choros 13 é baseado no Zaniná, os Choros 10, enfim, alguns dos choros. Mas o que se vê naquelas obras também, no Noneto, é uma superposição de culturas. Então, por exemplo, o final do Noneto, que é um final apoteótico, uma obra de 23, 24, você tem temas, motivos de origem afro-brasileira misturados com outro tipo de motivo. Os Choros 10, mesma coisa, o final do Choros 10. A primeira missa no Brasil, que ele compõe para o filme do Humberto Mauro, em 37, aí eu não vincularia diretamente. O Estado Novo é outubro de 37, né? O final da primeira missa, você tem o canto gregoriano em contraponto com motivos, com características, aquilo que o Villa-Lobos viria como características da música indígena. Então, eu acho que essa ideia, eu acho muito interessante como é que, talvez sem ter teorizado sobre isso, como, quer dizer, esses elementos se interpenetraram, digamos, na música dele dos anos 20, 30, e talvez por uma familiaridade dele vivida, né? Você tem aqueles relatos da Dona Zica, das visitas dele à Mangueira, ainda final dos anos 30, quando o Cartola era jovem. Enfim, então eu acho que essa vivência direta de várias manifestações que estavam, né, borbulhando no Brasil, elas realmente se incorporam à música dele, não são excluídas como um elemento estranho. Você descreveria para o nosso ouvinte aqui essa superposição da qual você falou na missa, na música? Sim. Assim, eu lembro muito da minha maravilhosa professora Esther Clear, que foi professora de muita gente, ela falava num contraponto de culturas. A Esther falava nisso, e se referindo especificamente aos finais, né, os finais apoteóticos do Noneto, dos Choros 10 e da primeira missa no Brasil. Manuel, muito obrigada. Ana, muito obrigada. Nós chegamos ao fim do nosso podcast Música e Paisagem Musical em torno das celebrações da Independência de 22. Eu agradeço imensamente a presença dos convidados Manuel Corrêa do Lago e Ana Cardoso da Fonseca nessa conversa, e também aos nossos ouvintes. Esse foi mais um episódio da série A Independência como Monumento, da crítica à celebração, da resistência à aceitação, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ e financiado pela FAPERJ.